Bem, amigos da TV Sol, amigos que nos assistem no Farol Político, primeiro quero agradecer pela repercussão, do nosso primeiro programa, em que tivemos a oportunidade de ouvir e ver os nossos deputados, Rinaldo Vanderlei Filho e Nabor Vanderlei Filho. Os dois estiveram no programa de abertura do nosso Farol Político e, claro, diante da grande repercussão, vamos tratar também na questão do legislativo, desta vez o legislativo municipal. Para o programa de hoje, trouxemos dois vereadores, Salles Júnior, do PRB, e o vereador do PSB, Diogo Medeiros. No programa de hoje, vamos começar a nossa conversa com o vereador Diogo Medeiros, socialista. Vereador Diogo, seja bem-vindo ao Farol Político. Isaías, eu que agradeço pelo convite de estar nessa emissora, dizer essa satisfação muito grande hoje Patos ter essa emissora para fazer com que a população patoense, um filho de Patos que investiu, e ter aqui essa emissora para que nós possamos expor nossas ideias, nossos pensamentos, nossas ideologias partidárias, para que com isso a cidade de Patos saiba realmente as pessoas que estão atuando no Legislativo Municipal. Vereador Diogo, o senhor tem 3 anos completando agora um trabalho legislativo municipal e muitas pessoas não sabem a sua origem, O senhor é corretor de imóveis, fez parte de um projeto político na cidade, idealizado evidentemente pelos socialistas, e aí eu vou me lembrar de Bonifácio Rocha, que se eu não me engano, e aí eu estiver errado, o senhor por favor me corrija, que fez esse convite. Daí então o senhor assumiu esse compromisso, de trazer à população de Patos essa atuação socialista. Como é que surgiu o ingresso do Diogo no PSB, na política? Se deu dessa forma? O senhor já manifestava interesse em ingressar numa legenda partidária? Isaías, nós temos uma origem na cidade de São José dos Pinharas, aqui na cidade bem próxima, onde meu pai, em 1988, foi candidato a vereador, lá ficou por primeiro suplente. Em 92, minha mãe também, candidata a vereadora, ficou também primeira suplente. Tem um sangue político. E já tínhamos aquela tendência, vivenciando esse mundo político. Nós aqui em Patos enveredamos dos movimentos das escolas, movimentos sociais, na faculdade estive no DCE também como participante das chapas, e em seguida me filiei ao PSB, já estou com quase 15 anos no PSB, e na realidade, numa conversa lá que tivemos na eleição de 2012, surgiu a pergunta: quem será candidato pelo PSB de Patos? E o partido, ainda muito pequeno, nós decidimos numa reunião lá, e nessa pergunta, eu sem consultar a família, consultar a base, consultar os amigos, resolvi dar o sim lá como candidato, e nós fomos 7 candidatos, que fizemos em seguida uma coligação com o PPS, e no todo nós fizemos, acho que, 23 candidatos. Desses 23 candidatos na coligação, nós elegemos um vereador, que é o vereador Diogo Medeiros, e estamos há 3 anos nesta luta na Câmara Municipal de Patos, atuando. E só para frisar, pelo fato também de trabalhar na área da construção civil, trabalhar no ramo imobiliário, por ter um grande conhecimento da cidade, porque conheço cada recanto dessa cidade. Aqui nasci em 75, me criei no bairro Belo Horizonte, ainda hoje resido no Belo Horizonte, e por conhecer toda a cidade, resolvi dar minha contribuição através da política para a cidade. Com isso, nós, visitando a cidade, vimos algumas dificuldades na área de infraestrutura, como pavimentação, como esgotamento sanitário, como novas casas para aquelas pessoas que não têm casa. Enfim, juntou-se o útil ao agradável. Nós, do ramo da construção e do ramo imobiliário, enveredamos pela política para, via política, conseguir também fazer com que a cidade crescesse com qualidade de vida, com as pessoas morando melhor, trabalhando melhor, buscando a geração de emprego e renda, para que o nosso povo aqui fique, não precise ir embora da nossa cidade. E vivendo esse instante político, vereador, como o senhor avalia? O senhor esperava que a política fosse da forma que o senhor imaginou? O que está acontecendo se dá daquela forma que o senhor pensou? Com certeza, porque nós já participávamos de encontros regionais, participávamos de João Pessoa dos nossos encontros, só que existe um diferencial.
Você ser militante é uma coisa, você ser um filiado é outro, você ser um candidato já é outro e você ser eleito já é outro. São 4 momentos diferentes. E quando você é eleito, que você passa a atuar no seu mandato, você vê já a política de outra forma diferente. Então foi isso que eu vi apenas, você está de fora, você está ali. Muitos criticam, muitas vezes as pessoas apenas jogam pedra, mas não sabem o que é você ser o político. Você está no dia a dia com as pessoas, procurando o melhor para a sua cidade. Então você vê o diferencial de você ser ali apenas um militante, que está atuando nos bastidores, e você dar a sua cara para bater. Você ser o político que está atuando de forma concreta, diária, com a população de sua cidade. Agora, o que eu acho interessante é que há momentos diferenciados da atuação do vereador Diogo Medeiros. Me lembro e recordo muito bem, aí o telespectador da mesma forma, que houve momentos em que o senhor fez um confronto com o Executivo. Havia cobranças veementes, né, diante das situações, principalmente do quadro de saúde e a questão de infraestrutura do município. O senhor fazia esse discurso em determinado período. E hoje o senhor se torna praticamente um aliado do governo, ou é um aliado do governo municipal. Como o senhor conseguiu migrar esse comportamento político? Houve resistência também, o senhor recebeu também resistência da população sobre esse comportamento? Não, Isaías, desde que assumimos, nós aqui em Patos, eu sempre gosto de brincar, que nós sabemos que Patos, historicamente, existem 2 grupos, que nós chamamos o amarelo e o vermelho. Mas, na realidade, eu sempre digo que nem sou amarelo, nem sou vermelho. Eu sou laranja, sou 40. Em virtude disso aí, nós fizemos uma coligação, na época, com o então candidato Dinaldo Filho, 2012. Nessa coligação, em 2010, o grupo aqui de Dinaldo Vanderlei apoiou o governador Ricardo Coutinho, que é o meu partido, que é o PSB. Em 2012, nós fizemos uma análise, o partido aqui municipal, de fazer com que fosse viabilizado uma candidatura própria pelo PSB com apoio do governador. Conversou-se, houve aquelas conversas preliminares, levamos esse assunto para a executiva estadual e tudo caminhando bem, mas num segundo momento, nós fomos chamados a João Pessoa e houve uma reunião aonde entendeu-se que seria melhor, como uma gratidão por Dinaldo ter apoiado o governador em 2010, nós fazermos uma coligação em 2012 com o democrata na época, de Dinaldinho. Então, nós nos coligamos, fizemos a campanha, indicamos o vice-prefeito na época e saímos em defesa da candidatura de Dinaldinho em 2012. Fomos eleitos, infelizmente Dinaldinho não logrou êxito, e naquele momento nós elegemos 6 vereadores, nosso grupo, e o outro grupo 7 vereadores. No início do mandato, é onde eu acabei de dizer a você, nós passamos a atuar politicamente e você vê o diferencial de ser o político. E nós trabalhamos buscando na cidade as deficiências, trabalhando, como eu acabei de falar, por ser da área imobiliária e da área da construção civil, nós saímos naquela busca para melhorias na saúde, na educação, na infraestrutura, lembrando, é bom frisar, com uma independência, que é o que temos ainda hoje. Nós temos um mandato com independência. Por quê? Porque não fazemos parte dos grupos políticos A e B na cidade de Patos. Nós sempre trabalhamos de forma independente, com vários projetos que você acompanha no dia a dia, a mídia acompanha, projetos que vieram, que eu vi que era viável, vinha do Executivo, votar porque era melhor para a cidade de Patos, como outros projetos que vieram, que eu, naturalmente, votei contra, e o que eu não votei contra, questionei, critiquei, terreno de doação de um terreno, fui contra, e tantos outros terrenos, tantos outros projetos, que eu via que não era viável para a cidade de Patos. Então, nós continuamos da mesma forma, com trabalho independente, com trabalho de busca das deficiências, visitando as comunidades, visitando os bairros, as associações, visitando Santa Gertrudes, que é aqui um distrito nosso vizinho, nosso único distrito, visitando a zona rural, para fazermos estas cobranças.
Quando chegamos em 2014, eleição novamente para governador, e nós, você sabe também, nós aqui tivemos uma campanha bastante acirrada na Paraíba, uma campanha muito dura, e eu digo às vezes aos nossos colegas que, por ser do PSB, eu saí de uma campanha de vereador e entrei de corpo e alma em outra campanha para governador, pelo fato de ser do partido do governador, do PSB, e em Patos a gente teve que segurar de todas as formas a situação, porque nós víamos uma situação complicada no estado da Paraíba, na reeleição do governador Ricardo. E por acreditarmos nesse projeto de crescimento do estado, por acreditarmos num estado que vem desenvolvendo tanto, com várias obras estruturantes, inclusive em Patos, como Ponto Jatobá, como conjunto habitacional, finalização do Rodoshop, maternidade, enfim, várias obras que o governador Ricardo Coutinho focou para Patos, e nós, por sermos do partido, encampamos esta campanha com outros partidos aliados aqui, como PT, PCdoB, PV, PRB e tantos outros, para levarmos à frente essa candidatura de Ricardo Coutinho. Num segundo momento, chegou-se o segundo turno, aonde migrou, uma parte do PMDB migrou para ajudar, para compor com o governador Ricardo Coutinho nessa aliança. E uma das cidades que apoiaram o governador Ricardo Coutinho foi a cidade de Patos, com a prefeita Francisca Mota, com Nabor Vanderlei, que também fomos para o segundo turno e abraçou a campanha no segundo turno. Em virtude disso aí, nós não fazemos parte como um todo, continuamos atuando de forma independente, mas existe um certo alinhamento hoje, já existe um certo alinhamento, só que nós estamos aguardando os posicionamentos. Em virtude disso aí, conversei com o governador, qual era a nossa posição na cidade de Patos, uma posição de independência, não levamos as nossas decisões para o lado pessoal, mas que iríamos analisar a forma de ajudar o município, porque nós não somos aquele legislador que, do quanto pior, melhor, porque não levamos a nada a nossa cidade. Agora, o senhor fala nessa afinidade que se criou e que tem se consolidado. Vamos falar agora de uma avaliação de governo. Há dificuldades no governo Francisca Mota, e aí é um reflexo de uma situação nacional, onde a maioria dos municípios desse país passa por dificuldades. O senhor concorda com o que eu digo? Essa dificuldade o senhor assimila as queixas que o senhor tinha e as cobranças que o senhor tinha passaram a ser menos em virtude dessa interpretação? E isso pode levar também a um horizonte de aproximação nas eleições de 2016? Isaías, nós sabemos e percorremos a cidade e é inegável que existem inúmeros problemas, não só em Patos, mas como em toda a Paraíba, em todo o Brasil. E estamos passando por uma situação difícil a nível nacional. Em virtude de um problema político, se gera um problema econômico e tantos outros problemas sociais, enfim. E com isso nós percebemos que muitas vezes até não só a prefeitura de Patos, mas como outros municípios, estão fazendo cortes em carros comissionados, em prestadores de serviço, cortando em alimentação, cortando em diárias, como também o governo do estado está fazendo isso. Nós estamos acompanhando para que possa reduzir os custos, as despesas, para que possa honrar os seus compromissos. O governo do estado agora mesmo, hoje está pagando o 13º salário, está pagando agora o mês de dezembro, para que não prejudique as pessoas de nosso estado. E não é diferente dos municípios, em especial o município de Patos, onde nós vimos algumas obras que tiveram que ser paralisadas em virtude das verbas federais que estão faltando. Nós temos, há poucos dias, a prefeita Francisca Mota solicitou do governador Ricardo Coutinho uma ajuda para que fosse entregue equipamentos para se inaugurar aquela UPA da Liberdade, que será muito importante para a cidade de Patos, para desafogar o Hospital Regional de Patos, e tantas outras obras que nós estamos vendo. Inclusive eu faço parte, sou presidente da Comissão de Urbanismo e Infraestrutura da Câmara Municipal de Patos, onde convoquei uma reunião com os demais membros para que possamos visitar toda a cidade e fazermos um levantamento das obras que estão prontas, as que estão em andamento e as que estão paralisadas, para podermos fazer uma reunião com a prefeita Francisca Mota e com a equipe de planejamento do município, a equipe de infraestrutura,
para termos uma definição de quando essas obras serão concluídas, porque é de suma importância para a cidade de Patos que tem essas obras concluídas. Nós reconhecemos que teve alguns avanços no município de 10 anos para cá, isso não podemos duvidar. Agora que Patos precisa avançar e avançar ainda mais, porque Patos hoje polariza toda essa região aqui da cidade de Patos, com mais de 400 mil habitantes. E há poucos dias eu solicitei, fiz um requerimento e vou abrir um debate maior sobre isso, que é a Feira de Gado na cidade de Patos, que já foi uma grande feira aqui na cidade de Patos. Você sabe que aqui Patos, ela converge os estados de Pernambuco e o estado de Rio Grande do Norte para a nossa cidade. E nós queremos que seja aqui construída uma feira do gado, com currais, com balança, com escritório, com lanchonetes, com restaurantes, para que os produtores rurais de caprinos, ovinos, suínos e bovinos possam aqui fazer suas negociações e, com isso, o dinheiro fique na cidade de Patos. Com isso, aqui se gera dividendos, se gera emprego e renda para a nossa cidade. E é isso que queremos. Foi mais um pleito nosso, agora há poucos dias, para que, com isso, a cidade possa convergir tanto o Pernambuco, Rio Grande do Norte, todas as cidades da região, Malta, Condado, Pombal, que tudo converge para Patos, para que volte a ser aqui uma grande feira de gado no nosso município. Há quem diga que o senhor pode ser indicado como opção de vice-prefeito nas eleições de 2016. Se isso ocorrer, há um plano B? A sua esposa Samira Barbosa pode ser a candidata do partido a essa vaga que poderia ser uma garantia na Casa Juvenal Augusto de Souza? Isaías, nós somos um soldado do partido, nós estamos sempre à disposição do partido, mas, no entanto, o governador, há poucos dias, ele falava conosco, que deu uma entrevista também, dizendo que, na eleição municipal de 2016, ele vai escutar os diretórios, para que possa tomar as definições de todos os municípios da Paraíba. Nós sabemos que o partido ele está na fase de fortalecimento. Aqui eu sou o presidente estadual do diretório, o presidente municipal do diretório. Aqui fizemos uma expansão muito perceptível do partido. Nós temos várias filiações, vários nomes que podem concorrer agora a vereador na cidade de Patos. E o partido tem como objetivo ampliar o número de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores em 2016. E aqui em Patos não é diferente. Nós estamos nessas conversações, mas que eu acho que 2016 será intensificado mais ainda. Nós pleitearemos, não sei se a vaga de prefeito, podemos concorrer na vaga de prefeito, dependendo da executiva estadual, como também poderemos compor na vaga de vice-prefeito, e não só Samira, como outros candidatos poderão concorrer à vaga de vereador, para que o nosso partido em Patos se torne mais fortalecido, mais forte, e que tem uma grande bancada do PSB na Câmara Municipal de Patos. Então, nós estamos já fazendo essa análise, fazendo reuniões internas do diretório, analisando as pessoas, os pretensos candidatos a vereador, as propostas do partido. Estamos organizando, inclusive, um plano de governo para a cidade de Patos, porque, caso nós venhamos a ser indicados vice-prefeito, nós temos as nossas propostas, a proposta do partido, para que nós possamos fazer essa fusão desse outro partido que virá a ser a cabeça de chave, para podermos analisarmos e vermos a viabilidade do PSB indicar o vice-prefeito da cidade de Patos. No Se Vira nos 30, temos 30 segundos, eu queria que o senhor pudesse fazer uma avaliação muito rápida desse trabalho legislativo. Não, nós, em 3 anos, trabalhamos diuturnamente, Isaías. Nós estamos ali no nosso escritório todos os dias. Eu brinco sempre na Câmara que digo que sou um vereador que não posso nem me esconder, porque, como você falou agora há pouco tempo, eu tenho meu ramo de trabalho, que é o ramo imobiliário, tenho meu escritório na Floriano Peixoto, todo mundo me encontra lá. Quando não estou lá, estou na Câmara Municipal de Patos, estou no meu sítio também, onde tem muita gente lá na minha procura, na minha residência. Enfim, e nesses 3 anos, Isaí, nós estamos tentando. É claro que nunca teremos a perfeição. Ninguém é unanimidade, nunca seremos os 100%. Mas estamos trabalhando diariamente para trazer novos projetos para a cidade de Patos, novas propostas, trazermos novos projetos para que assim a nossa cidade possa desenvolver com qualidade de vida para as pessoas, para os patoenses. Vereador Diogo Medeiros, nosso agradecimento pela presença aqui no Farol Político. E no próximo bloco nós vamos ter o vereador Salles Júnior, que é um contraponto, né, dessa situação política. Obrigado, vereador. Obrigado, Isaías, e eu que agradeço pela oportunidade.
A gente volta rapidinho. Amigos da TV Sol, estamos de volta. No primeiro bloco do programa de hoje, nós tivemos o vereador Diogo Medeiros, um vereador que começou sua atuação no legislativo atual, na legislatura atual, sendo divergente do governo municipal, do executivo. Entretanto, nesse complemento do terceiro ano, chega em afinidade com o governo municipal. Agora nós vamos ter um vereador de posicionamento diferente, de comportamento diferente. O vereador Salles Júnior, que aqui está, é um vereador que esteve em momentos passados afinado com o executivo e que agora se coloca num ponto distinto. Vereador, seja bem-vindo ao Farol Político. Nós aqui agradecemos o convite, por feito a minha pessoa de estar aqui batendo esse papo, essa conversa bem bacana junto com todos vocês, mas desde já deixar aqui o nosso registro, a Sol TV, por instalar em Patos, apresentar a Patos essa mega estrutura, onde só tem a contribuir com o crescimento da nossa cidade e com o desenvolvimento da nossa cidade. E estou aqui para questionamentos, perguntas, indagações, sempre pronto para qualquer colocação que for feita. O senhor foi uma das pessoas que ajudou a eleger a prefeita Francisca Mota. E hoje o senhor tem sido, digamos assim, o principal confrontador do governo Francisca Mota. O que foi que aconteceu para que esse momento distinto pudesse acontecer nesses 3 anos? Bem, eu fiz parte de um grupo de pessoas onde conseguiu eleger a prefeita Francisca Mota com mais de 5.000 votos de maioria, derrotando o seu adversário, o candidato a prefeito, Dinaldo Filho. Nós, assim como a maioria dos patoenses acreditava e confiava que seria um governo de continuidade, no início do seu governo nós começamos a perceber que existia uma diferença de comportamento, existia uma diferença de lidar com a administração pública, de não saber aproveitar as oportunidades que foram tidas diante do seu mandato. E nós, assim como a maioria dos patoenses, nós começamos a observar que existia algo estranho, diferente do governo anterior. Não é um governo do diálogo, não é um governo que é presente nas comunidades, que dialoga com a sociedade, não é um governo que planeja, não é um governo que tem prioridades. Enfim, assim como a maioria do povo de Patos hoje, eu também comecei a observar isso. E nós, diferente de outras pessoas, nós temos a independência de observar tudo isso e escolher o nosso destino. Então, nós começamos a divergir com o governo. Lógico, fazendo uma oposição séria, uma oposição responsável. Eu, na posição de oposição, eu votei praticamente todos os projetos que vieram do Poder Executivo, que são importantes, que foram importantes para o nosso município. Mas aquilo que é questionado pela população, aquilo que é questionado pelas pessoas que necessitam do atendimento do SUS, que necessitam da infraestrutura, que necessitam de uma melhor educação, eu tenho que levar esse debate para a Câmara, eu na qualidade de representante do povo, da voz do povo. Se assim eu não faço, eu estou me omitindo da minha responsabilidade. Então, assim eu comecei a fazer, comecei a divergir com as coisas que não estavam sendo em afinidade com a população e lógico, a prefeita, o governo tem o meu apoio com relação às matérias que são enviadas para a Câmara, que são importantes para o nosso município. Outro dia o senhor se confrontou com a mesa diretora da Câmara Municipal na questão do regimento. O senhor disse que os seus colegas não tinham moral para cobrar a execução do regimento interno,
essa questão, como determina o regimento interno. Por que esse posicionamento? Por que naquele momento essa colocação? Olha, eu fiz essa colocação porque a gente começou a observar que estava tendo um rito na Câmara Municipal de Patos. E isso eu digo abertamente na imprensa, eu já conversei isso com a própria presidente, com a mesa diretora, porque estavam votando as matérias do Poder Legislativo de toda forma. Absurdo chegar uma matéria do Poder Executivo em um dia para ser lido e ser dado parecer, votado em primeira e em segunda votação, tudo no mesmo momento. Isso confronta o regimento interno. Então, isso é apenas um dos detalhes que aconteceu na Câmara Municipal de Patos, que eu questionei. Isso é apenas um de vários. E, certo dia, eu passei desapercebido e eu solicitei fazer a minha inscrição para usar a tribuna já num grande expediente, que o regimento interno não permite isso, mas que já houve inscrições até no final do grande expediente. Então eu fui proibido, eu fui impedido de fazer a minha inscrição e de usar a tribuna na Câmara Municipal de Patos nesse momento. Então foi dito pela presidente, a vereadora Nadir, que ela estava fazendo aquilo porque tinha que cumprir o regimento interno. Aí eu olhei para ela, olhei para a mesa e disse que ninguém aqui tinha moral para cobrar o cumprimento do regimento interno. E desafiei, e não tinha, e não tem. Então, ou você cumpre o regimento interno da forma como ele tem que ser cumprido, ou você obedece o regimento interno da forma como ele tem que ser obedecido, ou você rasga o regimento interno. Regimento interno, lei orgânica, porque Poder Legislativo é a casa onde fiscaliza, elabora as leis e cobra para que as leis sejam executadas. Então, tem que partir da nossa casa, do Poder Legislativo. Quando isso não acontece, então fica muito complicado ser um representante do Poder Legislativo e você não poder confrontar aquilo que você cobra. Quando vem as justificativas do Executivo diante das dificuldades que se tem para fazer a gestão do governo hoje, é diferente do tempo em que o senhor lembrava que acontecia e fluía melhor em prol do povo. Quando essas justificativas chegam, quando há por parte do Executivo a colocação de que o município depende do governo federal e esse momento crítico econômico que o país tem vivido, né, traz dificuldades de gestão para o governo. Por que o senhor não aceita? Isso é um comportamento meramente político ou não há compreensão da situação justificada? Não é uma questão de aceitar. Nós aceitamos e entendemos e somos cientes disso, de que existem obras no município de Patos que dependem exclusivamente, unicamente, de obras, ou melhor, de recursos do governo federal. Mas eu não posso admitir, nem eu, nem os nossos munícipes e nem tampouco o usuário do SUS, de chegar na unidade de saúde para se extrair um dente e não ter anestesia. Eu não posso admitir e deixar de cobrar. Você tem uma galeria estourada na porta da sua casa por 3, 4, 5 meses e você não ser atendido porque não existe um planejamento. Eu não posso deixar de cobrar quando um usuário do SUS chega na unidade de saúde para marcar um exame, simples exames de ultrassonografia, uma transvaginal, e você aguarda mais de 1 ano para se marcar esse exame. Ou seja, eu entendo que tem obras estruturantes que dependem de recursos do governo federal, mas eu não entendo e nem tampouco aceito justificativa do Poder Executivo com relação a problemas dessa natureza. Malversação, o senhor acredita nisso? Oi? Malversação dos recursos, não? Lógico, com certeza. O Procurador Federal, Dr. Felipe, ele se reuniu recentemente com boa parte da categoria da área da saúde e ele foi claro. Ele disse que o município de Patos não tem transparência com relação aos recursos públicos. Não tem transparência. Não é à toa que já houve 3 batidas do Ministério Público Federal, Polícia Rodoviária Federal, na porta da Prefeitura Municipal de Patos. Então, fica complicado você ouvir isso
do Ministério Público Federal, você ouve isso da sociedade, você vê a indignação da sociedade, e eu, Isaías, na qualidade de representante do povo, eu me omiti diante dessas situações. Fica muito complicado. O Ministério Público Federal, se eu falar a questão do procurador, o Ministério Público Federal ele atua mediante denúncias, não é? O senhor tem sido um desses denunciantes? A gente tem cobrado da Prefeitura Municipal de Patos várias documentações, várias informações, porque existem dúvidas diante do Poder Executivo. Nós sabemos que, por exemplo, você chega no andar de saúde, vou sempre citar no andar de saúde, para você marcar um exame e você ter direito a uma medicação na farmácia básica, por exemplo, o diabético, o hipertenso, é um direito. Você chega e não tem acesso, então eu tenho que buscar as informações, saber por que isso não está sendo atendido à população. E a gente tem buscado informações no envio de documentações e de informações, e isso não vem chegando. Então isso se torna, isso é publicizado na imprensa, essa nossa cobrança, essas nossas denúncias, ao ponto, acredito eu, do próprio Ministério Público Federal e de outros órgãos ficar cientes dessas nossas atitudes e ações que acontecem. Agora, vereador, quando eu lhe anunciei, mostrei evidentemente um contraponto do nosso primeiro entrevistado, né? Agora, numa coisa vocês concordam, é a política estadual. O que de bom a política estadual tem feito para que o senhor também comungue da mesma ideia do vereador Diogo Medeiros? Olha, o governo estadual, a política estadual, ela tem uma forma diferente de trabalhar com a sociedade, com os paraibanos. Porque a gente consegue observar, e isso é plausível, quando o governo, na pessoa do governador Ricardo Coutinho e sua secretaria de planejamento, de articulação, ele chega e cria um departamento na sua estrutura de trabalho chamado Orçamento Democrático, aonde ele não pede que isso aconteça, ele pede que isso aconteça e ele vai junto com o seu povo, com a sua equipe de trabalho, ouvir de perto a sociedade, ouvir de perto as demandas dos nossos paraibanos, e aqui em Patos não tem sido diferente. Se vocês conseguirem observar, a maioria, na sua totalidade praticamente, das obras que foram iniciadas, executadas e outras que estão em andamento do governo do estado do nosso município, foi oriundas do orçamento democrático. Eu digo isso quando eu trato da unidade de oncologia, da Ponte do Jatobá, e isso teve uma participação eficiente do GIASP, do Rotary, das igrejas evangélicas, porque mostraram para o governo, mostraram para o governador as prioridades do nosso município. Não se pode admitir uma cidade com mais de 100 mil habitantes ter apenas 6, 7% de esgotamento. E isso já foi colocado para o governo, essa prioridade. O governo até iniciou, até divulgou a liberação desses recursos, mais de 160 milhões de reais para fazer esse serviço de esgotamento no nosso município, mas que, por dificuldade de liberação de recursos, devido à situação que nosso país se encontra hoje, foi dificultado a liberação desses recursos. Assim também como os mais de 14 milhões de reais que a Câmara Municipal de Patos aprovou, que foi um projeto enviado pela prefeita Francisca Mota para a Câmara Municipal de Patos, para ela poder contrair um empréstimo para fazer pavimentação de mais de 100 ruas em Patos. Um projeto importante para o nosso município, jamais, aí eu volto a dizer, eu na posição de opositor do governo, mas uma matéria importante para o nosso município, eu não posso deixar de votar a favor, porque é uma matéria que beneficia o nosso povo. Então, é basicamente isso, a diferença que existe e que nós conseguimos e entendemos comungar com a política estadual. Você falou na questão do orçamento democrático, é uma coisa, evidentemente, que a gente vê como atuação do povo no governo.
Porque o governo, as pessoas frisam para o governo as suas necessidades. Mas a gente tem percebido que aqui em Patos, ao longo dos anos, né, apesar das realizações anuais da ordem, como a gente chama, né, as coisas têm parado, têm estagnado. E como aliado do governo, o senhor também acha que não está na hora de cobrar do governo aquilo que foi pedido e até agora ainda não foi realizado? Estamos cobrando. E o que o governo tem dito também nisso? O governo tem dito e mostrado as dificuldades que tem encontrado para a liberação de recursos do governo federal. Foi o que eu acabei de dizer aqui com relação às obras estruturantes que foram paralisadas na nossa cidade pela Prefeitura Municipal de Patos por dificuldade de liberação de recursos. Isso aí nós conseguimos entender do governo do estado da mesma forma, porque o que é que existe hoje paralisado de obras estruturantes do governo do estado na nossa cidade? A unidade de oncologia. Mas nós conseguimos observar a conclusão da Ponte do Jatobá e dentre outras obras que foram concluídas no nosso município, porque nós entendemos a dificuldade que o nosso país vive hoje e eu não posso contrariar o meu pensamento, porque nós entendemos que essa dificuldade existe tanto via governo federal ao governo estadual, como governo federal para o nosso município. Agora, com relação ao Centro de Oncologia, há uma coisa bastante transparente. Ainda não foi entregue e pelo projeto que tem dado andamento à execução da obra, há percepções de falhas. Por exemplo, a questão de UTI. Nós temos apenas 6 no hospital regional e não há informação de que tenha UTI esse centro de oncologia. Essa cobrança também já chegou ao governo e o que o governo tem dito com relação a essas observações? Essa questão técnica e operacional da unidade de oncologia que está para ser, né? Eu digo para ser porque o prédio já está pronto, praticamente 95% da obra concluída, e a gente sabe que essa questão operacional, essa questão técnica para o centro de oncologia, até o vereador Diogo Medeiros já levou essa recomendação para o próprio governador, para a Secretaria de Saúde do Estado, e é preciso ter também, já que o nosso município tem hoje, né, 3 deputados estaduais ligados diretamente ao nosso município, à nossa cidade, cabe a eles também reforçar essa cobrança e mostrar, né, esse alerta que você acabou de colocar, e nós entendemos, né, que tem que ser colocado em funcionamento, mas na sua totalidade, na sua parte, com a estrutura devida, com a estrutura devida, porque você não pode colocar em funcionamento um órgão e dizer, não, essa parte aqui não vai funcionar porque não está pronta. Ou você coloca para funcionar na sua totalidade, ou você aguarda a conclusão efetivamente para colocar início o Centro de Oncologia. Da mesma forma que eu fiz com o vereador Diogo Medeiros no primeiro bloco, vou fazer com o senhor em 30 segundos um resumo das atividades que o senhor tem desempenhado no Poder Legislativo Municipal. Olha, nós conseguimos, nesse mandato que nós estamos, eu estou no meu 2º mandato de vereador, e nós conseguimos desempenhar um trabalho muito produtivo, propositivo. Nós aprovamos, inclusive hoje, né, na Câmara Municipal de Patos, um projeto de lei de nossa autoria, aonde proíbe a cobrança de juros e multas das agências financeiras, bancárias e financeiras, no período em que elas estiverem em greve. Porque o consumidor não tem nada a ver com isso, com a reivindicação e a cobrança do consumidor com relação a tudo isso. Nós apresentamos um projeto de lei na Câmara para castrar os animais que estão soltos e abandonados no nosso município, o trabalho de prevenção com relação à infecção desses animais que estão aí perambulando pela cidade. Temos uma cobrança intensiva com relação ao centro de zoonose no nosso município, o distrito mecânico, enfim, temos trabalhado nesse sentido para que possamos a cada dia contribuir com o crescimento e o desenvolvimento do nosso município. Vereador Salles, obrigado pela presença. Você, amigo telespectador da TV Sol, a sua TV na Sol TV,
Obrigado por nos assistir mais uma vez. Nós estaremos, com certeza, já preparando a próxima edição de mais um Farol Político. E vai ser um prazer tê-lo aqui conosco, participando, vendo e também interagindo. No próximo programa, você também vai pautar o Farol Político. Um grande abraço, boa noite a todos.